Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, mais uma vez, aliás, desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que sempre nos prestigia, não é isso? Aqui na capital Rio Branco e também no interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, de Capixaba, Plácio de Cacho, Acrelândia e Sina Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8 SBT, canal 8.1. Nos demais municípios acreanos, você nos prestigia, você nos assiste pela NET HD TV, canal 15 e também pela internet, através do portal riobranco.net. Esse é o portal oficial da sua TV Rio Branco, ok? O riobranco.net, a mais jovem empresa do grupo, a TV Rio Branco, a segunda empresa, e o Jornal Rio Branco, a empresa mãe. As três empresas de comunicação juntas para melhor atendê-lo, para deixá-lo cada vez mais bem informado sobre o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo. Ok? Eu tenho o prazer de conversar agora com o funcionário público estadual, também pedagogo, seja professor, Yuri César Marques. Vamos falar de um assunto que diz respeito ao interesse público, como sempre. Seja bem-vindo, Yuri. Tudo bem? Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Yuri, antes de mais nada, antes de entrarmos de fato no assunto, me chama a atenção um detalhe. Por que que você se preocupa tanto com o social? Se preocupa tanto com os interesses populares? Bom, a minha formação acadêmica é pedagogia e nós estudamos muito a questão das ciências sociais, das ciências políticas e nós percebemos, junto à equipe do Projeto Revolução Acreana, que tem algumas carências, algumas necessidades que não são assistidas. Por exemplo, nós estamos com 4 representações de possíveis ações civis públicas. Uma delas já virou uma ação civil pública, que se vocês puderem dar uma olhada aqui... Dá uma focalizada aí. Uma focalizada. O primeiro projeto do Revolução Acreana é transferência da parada final do conjunto universitário para a Vila Jorge Calume. Por que nós decidimos fazer isso? Você observando os familiares de preso em dia de visita, eles ficam violando a individualização da pena, o que está na Constituição Federal. Eles ficam expostos a sol e chuva. E uma vez que o preso, o presidiário, tem que cumprir a pena, e não a sua família, não seu amigo. Ser penalizado também por isso. E por isso que nós resolvemos. E também, usuários, funcionários, quem vai trabalhar, ficam à mercê, que nós observamos que o pessoal caminha do presídio até o universitário. E o universitário é um bairro de classe média alta. Não tem essa necessidade de ônibus como o pessoal que mora naquelas redondezas. E por isso que nós fizemos esse primeiro projeto. E a prefeitura, ela nos deu uma resposta negativa. Em parte você tem razão. O universitário, ele vai fazer já fez 30 anos de existência. Com o passar do tempo, as pessoas foram melhorando de vida. Ainda bem, né? Graças a Deus. E o uso contínuo dos ônibus foi diminuindo. A quantidade de pessoas que utilizam os ônibus diminuiu bastante. Você tem razão. Agora lá, quem vai ao presídio, quem volta, precisa... agora é obrigado a caminhar mais de 2 quilômetros. Menos até. O frente ao presídio é um médio de 1 quilômetro. Mas nós fizemos uma ação social que se transferisse a parada final do universitário para a Vila Jorge Calume, daria um pouco mais de 2 quilômetros. E isso desenvolveria a Vila Jorge Calume. Os usuários do sistema prisional iam ter mais opções de ônibus, aquela região ia ser desenvolvida. Quem trabalha ali para a região também? Para quem trabalha, porque não é só os agentes penitenciários, advogados, enfermeiros, alguns moradores também da região. Os funcionários do presídio, empresa terceirizada, pessoal da obra. Bom, a relevância social não se discute. Relevância social é 10. Muito grande. Só que aí a prefeitura, se você der uma olhada, diz que para aumentar esses 2 quilômetros, a RB Trans, junto com a prefeitura, diz que vai aumentar custo mensal de R$76 mil, quase R$76 mil em 2 quilômetros. Eu não sou engenheiro, eu sou apenas humilde pedagogo. E eu gostaria que alguém que estiver nos assistindo, algum engenheiro, possa fazer esse cálculo, porque esse cálculo de custo mensal de 75 mil, se olhar, é um absurdo. Vamos olhar aí, Muniz. E aí a gente entramos com recurso. Eu entrei com recurso, junto com a equipe, a assessoria jurídica do Revolução Acreana, porque em outros momentos, o ônibus, a linha do bairro da Paz, se tornou Mocinha Magalhães, porque ele aumentou.
o ônibus das placas virou Vanderlei Dantas. Ou seja, o progresso é natural. Claro. E eu não entendo por que a prefeita Socorro Nery está insistindo no retrocesso. Eu não sei. E nós estamos com outros projetos sociais, que agora eu já encaminhei a promotoria do consumidor, que é chamado Cidades Satélites, que os usuários, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, os usuários das linhas Bujari, moradores Bujari, isso aqui é um baixo assinado já, não, né? isso aí já é uma cópia colorida, que já foi protocolada na promotoria do consumidor. E estou aguardando resposta. Eu sei. Que será possivelmente vai se tornar uma ação civil pública. Eu entrei como representante. Eu sei. E o Cidades Satélites é que os moradores, os usuários dos ônibus Bujari, Quinari e Porto Acre, eles possam descer no terminal urbano. Entendi. E assim as cidades vão de fato se tornar cidade satélite e os usuários da capital acreana que quiserem ir para aquela localidade vai pagar o mesmo preço de passagem, de transporte, e os usuários vão ter os mesmos benefícios dos usuários da capital, dos cidadãos rio-branquenses, que é o cartão de passagem, que é o cartão de estudante, que os moradores de lá não têm esse benefício. E eles vão gastar menos, vai desenvolver mais a cidade. E o outro projeto que nós demos a entrada, esse aqui nós falamos em novembro, que é sobre o Via Verde Shopping. O Via Verde Shopping possa cumprir o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, porque hoje ele está custando R$ 8,00. Em novembro, quando nós viemos aqui, ele custava R$ 7,00. Em dezembro ele aumentou. Isso. E aí nós entramos com esse abaixo-assinado e representamos ver se consegue virar uma ação civil pública para que o estacionamento do Via Verde Shopping ele possa cumprir o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Esse é um outro projeto nosso. E o último, que nós também demos a entrada ontem, na Promotoria do Consumidor, trata dos ônibus 24 horas, das linhas rodoviária e aeroporto. Antes de você falar desse outro assunto, ontem eu assisti em uma outra emissora de TV, TV Gazeta, aqui a gente não tem segredo, até porque não temos concorrência, né? Nós somos parceiros também. E ele concedeu uma entrevista ontem à TV Gazeta, o responsável pelo Via Verde Shopping, é o diretor, o superintendente, uma coisa superintendente. Assim. Isso. Ele foi questionado sobre esse valor, essa majoração, né? Sem justificativa, mas ele apresentou uma justificativa. Segundo ele, esse preço de R$7 era cobrado no período, e se a pessoa passasse 2 horas, 3 horas, ia aumentando, né, gradativamente. Então, algumas pessoas faziam... Agora é 8. Fazer compra, então, acabavam gastando, às vezes, R$20, R$30 só de estacionamento. Quem ficar mais tempo no shopping. E agora, segundo ele, é ele que falou, esse é um valor único. A pessoa pode ficar à vontade, pode fazer as compras, pode ir ao shopping, pode ir ao restaurante, pode ir ao barzinho, que vai pagar só esse valor. Se for assim, eu acho que tem alguma justificativa. R$1 a mais, então compensa. Agora, eles tinham que ter um preço especial para quem vai apenas, sei lá, pegar alguém lá, uma encomenda. Bom, se você for aqui em Rio Branco, a Zona Azul. Zona Azul, que é reconhecida em lei municipal, e qualquer estacionamento no centro da cidade. Nós temos distinção de carro e moto. Você vai no Via Verde Shopping com a sua motinha, você vai pagar o mesmo valor de uma caminhonete. E cadê o Código de Defesa do Consumidor? Sendo que você não vai... qual é o preço para a motocicleta? É R$8. Aí não tem sentido. E não tem até porque ela não ocupa o mesmo espaço. E sem falar que você tem que estacionar longe, exposto a sol e chuva. O que eu não concordo em pagar esse dinheiro, porque se fosse um estacionamento coberto, igual de um grande mercado, de um shopping fora do estado... E que tivesse acesso a... Porque tem alguns até uma área coberta, mas... Não tem. Aqui você chega, você se molha, você sai do estacionamento, você se molha de qualquer forma. Se fosse todo coberto, seu veículo, carro, moto, tivesse distinção de carro e moto, poderia pagar metade.
porque é longe. Esse valor está desproporcional. Está totalmente abusivo. É uma vantagem. Se você ler o texto do Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 5, ele diz o seguinte: é vedado ao fornecedor de serviço exigir dos clientes vantagem manifestadamente excessiva. E isso é uma vantagem excessiva. Claro. Eu vou convidar o superintendente do shopping, do Via Verde Shopping, para vir aqui falar sobre outros assuntos também, entre os quais tem uma denúncia chamada venda casada. Lá no... Aí não seria bem do shopping, mas de um parceiro do shopping, do Cine, que funciona lá. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é obrigado a comprar isso e aquilo. Acho que não tem nada a ver. Não, isso aí... Venda casada ninguém pode mais, porque é crime. É crime, pô. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor e na própria Constituição, então você não pode fazer isso. Não sei se estão praticando, mas existia denúncia no passado. Como eu não vi nenhuma notícia sobre a correção desta irregularidade, presume-se que continuam praticando. Vamos ver. Talvez seja mais um motivo também de uma ação de vocês. Tá. Aí que você estava falando da quarta ação e eu acabei interrompendo. Pode prosseguir agora. As linhas 24 horas. Por quê? Chamado Corujão. O Corujão. Nas grandes cidades, nas grandes capitais, nós temos sem isso. Custo adicional. O mesmo preço. Por quê? Aí você vai me perguntar, mas a rodoviária e o aeroporto não operam 24 horas. Vamos lá. Em frente à rodoviária, nós temos a UPA 24 horas. E a pessoa que vai lá... Pronto-socorro. Os pronto-socorro é 24 horas. A pessoa que vai para lá, ela fica o quê? Vai ter que esperar até 5 horas da manhã o primeiro ônibus? Não. O ideal é que essas duas linhas, elas sejam ativadas, uma no segundo distrito e outra no primeiro distrito, do segundo distrito da rodoviária. Pode até nem ser na mesma regularidade. Pode ser de hora em hora, né? 2 em 2 horas, Sim. 1 hora e meia. Só depende de regulamentação. Sim. Por quê? O que essa gestão da prefeitura fez com o transporte coletivo? Ele está massacrando, porque nós não podemos dirigir e falar no celular, mexer no celular. Mas o coitado do motorista de ônibus, ele tem que passar o troco, ele tem que dirigir, fazer tudo. E é uma coisa assim que ninguém observa. Então, nós debatemos esse assunto aqui, aí eles estão automaticamente incorrendo em 2 crimes. No Código de Trânsito, você não pode estar fazendo isso, e na legislação trabalhista que proíbe o acúmulo de funções. Né? É o mais-valia. Ou o desvio de função, né? É o mais-valia. Estamos de volta aí. É mais-valia. Na pré-história. É o mais-valia, que o Karl Marx debateu e queria extinguir. Sempre nos alertou sobre a mais-valia. Porque o que acontece hoje? O motorista, ele acumula a função de cobrador. E antigamente, você tinha um cobrador, você tinha os fiscais. E hoje, cadê? Eu sei que eu não ando mais de ônibus, eu tenho meu veículo, mas eu tenho minha filha que vai crescer, eu tenho minha mãe que anda de ônibus, eu tenho meus cunhados. É uma coisa assim que nós não podemos esquecer. E assim, às vezes acontece, o senhor tem moto, veículo, carro, às vezes a gente tem um imprevisto e vai andar de ônibus. Tipo, às vezes o meu veículo quebrou, eu tive que andar de ônibus. E eu percebi, eu estranhei muito o fato do motorista ter que dar o troco. E é uma coisa assim que... Esquisito. É estranho. Isso sem causar um descaso social, porque muitos pais de família foram demitidos. O salário deles aumentou? Não aumentou em nada. E cadê? Por que já que está fazendo isso, por que não faz uma coisa boa para a sociedade? Não ou diminui a tarifa ou aumenta o salário do ônibus? Por que não cria um ônibus 24 horas, já que não vai pagar nada para o motorista? Paga pelo menos adicional noturno. Eu tenho certeza que alguns motoristas vão querer receber adicional noturno. 25% a mais. Sim. Eu tenho certeza que 2, 4 vão querer. Por que não bota uma linha lá do universitário lá para depois da penal? Lá para a Vila Jorge Calume. Eu tenho certeza que isso vai ser beneficiado. Agora, bota que vai aumentar 75 mil reais, quase 76 mil, dá licença. Yuri, pelo que você viu, a reação dos outros órgãos de fiscalização, você acha que há a possibilidade de tudo isso aqui prosperar? Olha, sinceramente, só vai prosperar se a mídia nos der espaço. Então, eu agradeço aqui a TV Rio Branco, que a TV Rio Branco sempre está nos dando espaço. Sem a presença da mídia, sem a presença da imprensa, nós não vamos conseguir. Mas vamos ver aí no que vai dar. Esses são os 4 projetos que já estão em andamento. E nós sempre falo, Yuri, que nós estamos aqui
não estamos abrindo fogo contra ninguém, guerra contra ninguém. Nós queremos apenas que os assuntos sejam debatidos e, a partir dessa ampla discussão, se encontrem as soluções para os graves problemas, né? Eu acho que todos vão sair ganhando a hora que a gente resolver tudo isso aqui. A sociedade, de um modo geral, vai sair ganhando. O poder público sai ganhando porque não sofrerá desgaste se atender isso aqui. Bom, isso aqui, ó, isso aí não vai custar nada, ó. Tipo, o nosso primeiro projeto. E até alguns que custem alguma coisa. Mas aí onde é que está, né, a questão dos interesses populares, né? Eu não sei. Aí, tipo, qual é o prejuízo para a máquina pública, para a sociedade, em transferência da parada final do conjunto universitário estender até depois da penal? Qual é o prejuízo em regulamentar o Via Verde Shopping que nem os estacionamentos privados da cidade? Qual o prejuízo em obrigar que eles cumpram o Código de Defesa do Consumidor? Qual o prejuízo para a sociedade? Qual o prejuízo da sociedade, dos 3 municípios em que fazer com que os ônibus desçam no terminal urbano, melhorando o transporte coletivo dessa comunidade? No caso do shopping, por exemplo, eles precisam analisar que, ao majorar os preços, acabam espantando muita gente. Isso resulta que é em prejuízo para todos. Bom, né? Eu mesmo só vou no shopping mesmo quando tem algum tipo de filme, lançamento, que eu queira realmente assistir. Por exemplo, posso falar de um filme que eu assisti ano passado? Não tem problema. Bom, Guerra Infinita foi um filme que eu estava esperando no cinema, eu quis assistir e eu não queria esperar sair e pegar pela internet. E você não quer que essa sua guerra seja infinita, essa aí, né? Eu não quero que minha guerra seja infinita. Que tenha fim. Quero que tenha guerra fim. Pela paz, né? E nós temos outros projetos que, inclusive, vai ser muito bom para a imprensa, não só para a imprensa acreana como um todo. Nosso próximo projeto, que nós vamos dar entrada agora, nós vamos, a partir dessa semana, vamos começar a coletar novas assinaturas, que você sabe que o Ministério Público Federal, em 2008, foi em 2008 ou foi 2007, eu não estou lembrado ao certo, entraram com uma ação civil pública em que a imprensa acreana, ela grave o horário e repassa em horário gravado. E isso viola, hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, o smartphone, o tablet, toda essa evolução tecnológica, isso aí desfaz o ensinamento de Neil Postman, que ele escreveu o livro chamado Desaparecimento da Infância, que ele dizia nos anos 90 que a TV ela destrói a infância. Só que, hoje em dia, quem assiste TV? Quem assiste a TV local, aberta? É pessoas de baixa renda, pessoas de idade mais avançada, os colonos. Mudamos um pouco o perfil desses telespectadores. É por isso que nós vamos entrar agora com esse novo abaixo-assinado. A partir dessa semana, vamos começar o trabalho de formiguinha, coletando assinatura e vamos levar ao Ministério Público Federal. Por quê? Isso aí não tem mais necessidade do horário da imprensa ser gravado, tem que ser simultâneo, porque só quem está perdendo é a população que assiste TV. Porque a prevenção à criança, ela usa o celular, as redes sociais, e você não tem o controle. Eu mesmo, a minha filha, eu boto Mas a legislação precisa mudar nesse sentido, você tem razão. Com relação ainda à parada de ônibus, eu acredito que a prefeita Socorro Nery vai rever isso aqui, que acho que passou só pelo gabinete, talvez ela não tenha conhecimento, e mudou também a direção da RB Trans. Esperamos que a nova direção seja mais sensível. Certamente ainda há uma possibilidade de obtermos vantagens, aliás, vitória aqui. Foi um prazer, Yuri. Parabéns pela sua luta em defesa das causas populares. Tá bom? Tá bom, obrigado. Um abraço. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o pessoal lá da Cidade do Povo. Eu vou conversar com o Robson Silva, Robinho. Ele é o presidente da Associação de Moradores da Cidade do Povo, setor 2. Ele vem acompanhado da presidente do setor 3, também da Cidade do Povo, dona Ana Lúcia. Até já.